Estamos mesmo em frente ao Parlamento Europeu em Estrasburgo. Estrasburgo, uma cidade mais ou menos com 290 mil habitantes. Só a cidade é muito maior que o arquipélago dos Açores. Aqui está sediada o Parlamento Europeu. É aqui que os deputados defendem os interesses das suas regiões ou países. Neste caso vamos conhecer Sofia Ribeiro, que foi eleita em 2014, nasceu em Ponta Delgada em 1976. Vamos conhecer quais são as grandes preocupações da eurodeputada açoriana Sofia Ribeiro. Há uma coluna vertebral em todo o meu trabalho, que norteia todo o meu trabalho, que é nós aproximarmos os cidadãos, neste caso açorianos, das instituições europeias e as instituições europeias dos cidadãos açorianos, para que haja uma maior percepção do que é a União Europeia, por um lado, e por outro lado, para que as pessoas sintam realmente que a Europa vale a pena. E isso tem expressão depois em vários domínios da atividade, seja na área da agricultura, seja na área das pescas, seja na área da criação do emprego, seja até na área da defesa do nosso ecossistema. A Europa tem que valer a pena, porque se a Europa não fizer sentido, então todo esse sistema é trabalhar em vão. E, portanto, todo o trabalho que eu desenvolvo no Parlamento Europeu é um trabalho que põe sempre em primeiro lugar as pessoas. Neste caso, as pessoas que vivem e trabalham nos Açores, que nasceram nos Açores. E, portanto, com o objetivo de saber sempre se aquilo e fazer uma análise se as várias propostas que estou a desenvolver, as várias parcerias que estou a estabelecer, se vão ter ou não um reflexo naquilo que é a vida dos europeus e a imagem concreta dos açorianos. Acha que a União Europeia é a solução para esta União Europeia dos países? Acho que é a solução para muitos problemas de alguns ou de muitos países. Vamos fazer o exercício ao contrário. Imaginemos o que é que seria o mundo de hoje em dia sem a União Europeia. Se calhar nós já não nos recordamos, mas antes de os Açores... Tínhamos poder. Tínhamos um outro poder, teríamos sempre poder, era um poder muito mais reduzido. Houve um reflexo, efetivamente, pela entrada na então CEE de Portugal, e que teve também reflexos nos Açores, e que, embora esteja já diluído no tempo, que não foi de sumenos importância. Se nós pensarmos, por exemplo, em dados tão específicos quanto o PIB per capita regional, quando nós entramos na União Europeia, o nosso PIB era cerca de 17% da média europeia. Hoje em dia é superior a 71%, que é precisamente o inverso. E, portanto, um crescimento significativo. Houve um crescimento efetivamente significativo, as nossas vidas estão diferentes. Continua a existir muita pobreza, mas a pobreza de hoje está diferente. Aquilo que existe é uma maior diferença, divergência entre as classes. Os mais ricos estão muito mais ricos e os mais pobres, apesar de estarem um pouco melhor do que há 30 anos atrás, têm um afastamento muito maior das classes mais abastecidas e, para além disso, têm uma maior percepção, uma diferente percepção que não tinham há 30 anos atrás. E, portanto, a União Europeia constitui indubitavelmente uma vantagem. A questão é como é que nós nos adaptamos aos novos tempos para que continue a constituir uma vantagem para os cidadãos. Isso implica que tenha de haver adaptações da União Europeia que tem que ter indubitavelmente um maior peso social. Nós não podemos ter uma União Europeia que é só falada por questões económicas. A economia está a par do pilar social e se isso não acontecer, então algo de muito errado vai mal na nossa União Europeia, mas isso também implica que nós próprios, enquanto cidadãos europeus, temos que ter um outro posicionamento face à Europa. E nos Açores, estando nós afastados, esse diferente posicionamento é muito mais difícil. E nós o que temos que fazer, e o próprio eurodeputado, ao ser um porta-voz do cidadão açoriano na Europa, tem essa missão de o defender aqui, mas no meu entendimento também tem a missão de poder levar mais conhecimento, mais informação, desenvolver mais mecanismos para que a própria Europa se aproxime dos Açores. E repare, e nós temos inclusivamente aqui um papel único, porque a região ultraperiférica nos dias de hoje pode ser encarada como um enorme potencial para a União e nós temos que saber aproveitar isso.
Ora bem, a Sofia Ribeiro foi chamada, digamos assim, eleita em 2014, já apanhou a chama, onde é que eu vou tocar, a chama das cotas leiteiras, e como nós sabemos, os Açores vivem essencialmente da agricultura, a economia açoriana vive à base disso. Como é que está a situação? A situação neste momento ainda está muito complicada. Os nossos lavradores, neste caso em especial, continuam a estar muito preocupados e ainda a sofrerem os reflexos de um preço de leite que está baixíssimo. Ninguém acreditava há 2 anos atrás, quando eu chamei a atenção que nós nos Açores poderíamos enfrentar uma descida do preço de leite pago ao produtor superior a 10 cêntimos por litro. E de facto verificou-se, infelizmente, e agora temos que fazer o percurso, traçar o percurso inverso, que neste momento já se começa a sentir aqui a nível da União, e ele tem que ter, de facto, reflexos nos Açores. Para que isso aconteça é preciso que haja uma dinâmica, o estabelecimento de uma dinâmica diferente a vários níveis, e em que nós temos que saber trabalhar a qualidade do nosso produto. E isso não está nas mãos exclusivamente dos lavradores, está muito pouco na mão dos lavradores, porque os lavradores nos últimos anos já fizeram um grande esforço, com mérito, que se refletiu num melhor produto com maior qualidade. Agora o que nós temos que ter é todo um setor a trabalhar para escolher um produto, para definir qual é o produto em que quer investir. Aplicar para que isso aconteça é preciso haver uma larguíssima investigação na inovação do produto que nós estabelecemos para que haja mais qualidade, e depois é preciso também haver o marketing associado a essa qualidade do produto para que ele possa ser vendável. Ora, isso não se resolve nem em 6 meses, nem num ano, nem em 2, nem 3 e se calhar nem em 5. E portanto este é um trabalho que já devia ter sido trilhado há muito tempo, porque nós já sabemos que o fim das cotas leiteiras iria acontecer há mais de 10 anos, mas não tendo feito... Acha que o Governo Regional não fez nada para que mudasse essa ideia? Não ou tentasse mudar? Não tenho qualquer dúvida. Aquilo que nós fizemos apenas e bem foi estimular a qualidade do produto, mas isto só por si não chega. O leite e o queijo dos Açores têm qualidade, são saborosos, têm outros componentes, mas o fato de nós estarmos a vender apenas o produto como sendo um produto dos Açores sem qualquer outra distinção, não está a ser o suficiente. A prova é de que com a crise nós ressentimos também e portanto não houve um tampão que fosse verificado a nível da República e portanto esse efeito também chegou aos Açores. Temos de apostar num produto diferenciado. Há apoios da União Europeia para que se faça a promoção dessa qualidade e nós temos que começar a aproveitar esses mecanismos. Se o leite dos Açores, por exemplo, é rico em ômega 3, naturalmente rico em ômega 3, então que se faça efetivamente essa certificação científica e que depois que se acompanhe essa certificação da devida rotulagem com uma devida campanha de marketing que o possa potenciar junto dos mercados onde nós queremos vender. Não é, hoje em dia, dizer apenas que é leite dos Açores não basta. Os Açores têm uma imagem própria que estimula o consumo de produtos associados à natureza, e é o caso, como todos nós sabemos, do leite, mas é preciso comprovar isso com dados científicos e nós neste momento não estamos a fazê-lo, é só o leite dos Açores. Temos que ser mais ambiciosos. Esta é a minha questão, é que nós temos que ser mais ambiciosos e neste momento não estamos a ser. E esta foi a grande falha. Não nos preparámos efetivamente para o final das cotas leiteiras porque entendemos que o problema aqui não chegaria. Aliás, o Governo Regional, só a partir de outubro de 2014, é que começou a reconhecer que efetivamente iria ter um problema no setor do leite, quando já o PSD Açores, já há anos que vinha a chamar a atenção para esse problema. Eu próprio, ao longo da pré-campanha e da campanha eleitoral para as eleições em 2014, alertei para esse problema e só quando o preço do leite desce pela primeira vez nos Açores, já associado a esta crise do final das cotas leiteiras e pela antecipação de todo o problema que ocorreu com o embargo russo, é que o Governo Regional nessa altura afirma que há um problema. Agora, o que interessa, o que as pessoas realmente querem saber é o que é que nós podemos estabelecer daqui para a frente. Portanto, uma coisa é fazer-se a análise, as análises são muito importantes, porque as análises de todos os processos depois também têm reflexos naquilo que são as políticas que são perseguidas pelas várias entidades e nós precisamos saber quais são os objetivos dessas entidades e as pessoas precisam saber em quem é que devem ou não votar, mas mais do que isso é preciso
preciso nós definirmos um plano para a frente. Eu entendo que é muito importante, e tenho os exemplos aqui na Europa, o estabelecimento de uma interprofissional. Quando nós reparamos, quando nós falamos com os vários profissionais do setor, não apenas no leite, mas também noutros produtos agrícolas, nós verificamos que todos eles estão a enverdar por interprofissionais com muito sucesso. E é muito curioso constatarmos que, comparando os dados, quer de venda, quer da quantidade de venda, quer no próprio lucro que está associado aos produtos agrícolas, quando há um investimento efetivo nas interprofissionais, seja no leite, seja na banana, por exemplo, que tem havido vários ganhos a nível europeu. Ora bem, nós sabemos que quando há economia ou quando a economia é boa, gera emprego. Nós temos a questão das indústrias açorianas reduzirem o preço do leite ao produtor. Isto provoca mais desemprego, mais problemas na lavoura. Já contactou as empresas? Qual é o feedback desta situação? As empresas dizem que têm demasiado leite para o escoar. Como é que ficamos nesta situação? E é verdade, nós não podemos aqui, nesta situação toda, dizer que o problema é das indústrias, nem que o problema é da distribuição. Tudo isto é uma cadeia em que basta um elo problema, e neste caso nós tivemos o elo da distribuição logo com um problema em que tivemos um mercado inundado de produto que começou a vir desde o norte da Europa e a descer para ali abaixo e a ficar retido, e depois quando há um excedente de produto no mercado o preço naturalmente desce, e se nós temos leite a entrar no país a ser vendido ao produtor a 50 cêntimos, 40 cêntimos, 30 cêntimos, a ser vendido ao consumidor a pouco mais de 30 cêntimos o litro, depois é normal. E às vezes menos. E às vezes é normal, estou a falar o produto vendido ao consumidor. Ao consumidor. Que já aconteceu estar a 29 cêntimos, mas foi uma situação muito excepcional. O que é que acontece? O consumidor vai comprar aquele leite e não compra e não faz opção por um leite mais caro. E quem fala do leite fala de qualquer outro produto. Houve, contudo, alguns produtos que conseguiram ultrapassar esse problema. Porquê? Porque o comprador com alguma capacidade de compra preferia comprar um leite que estava comprovadamente associado à qualidade, preferia mesmo tendo de gastar mais algum, comprar esse produto. Olha, por isso é que nós falamos da necessidade de termos um produto diferenciado, comprovadamente diferenciado e que esteja atestado pelo marketing, porque hoje em dia a publicidade é um fator essencial para poder captar o consumidor e nós não temos apostado nisso. Temos apostado na imagem dos Açores, essa imagem é ótima, mas tem que ser ainda potenciada. Quando falamos na marca Açores, a marca Açores começou por ser uma excelente ideia do Governo Regional, mas que neste momento está completamente desvirtuada. É uma marca que tem mais de 100 produtos que não são apenas os produtos agrícolas, são inclusivamente, por exemplo, o artesanato faz parte da marca Açores. E, portanto, nós quando temos uma diluição tão grande daquilo que podia estar associado à qualidade dos Açores, depois o próprio consumidor sente-se confuso. Existe, inclusivamente, uma marca e um logotipo próprio para os produtos agrícolas das regiões ultraperiféricas, que as outras regiões ultraperiféricas usam e que os Açores não usam. Foi uma política que foi seguida, mas depois temos que ver também quais são as consequências dessa política e também quais são as responsabilidades, não é? Que devem ser aqui. Sr. Ribeiro, para terminarmos esta matéria, qual é a mensagem de encorajamento, de motivação, de esperança que pode deixar ficar aqui às pessoas que estão a viver ou a sentir na pele, lavradores, esta situação? Bem, queria antes de mais, se me permite, deixar aqui um compromisso pessoal, como sempre. Desde o primeiro momento que agarrei este problema, porque senti e percebi desde o início que nós, no fundo, estamos a trabalhar dos problemas, das questões dos direitos mais básicos, inclusivamente dos trabalhadores, que é o direito ao rendimento e um rendimento justo, e que ia pôr em causa todo um setor e toda uma base da região. E, portanto, o meu compromisso desde o início foi a de empenhar-me ao máximo, sem criar aqui falsas ilusões em circunstância alguma por parte do agricultor, ao agricultor, explicando-lhe por A mais B qual é o meu trabalho e estando disponível sempre em todas as circunstâncias para tentar encontrar soluções novas. Isto quer dizer que a Sofia Ribeiro não é omnisciente nem está omnipresente e, portanto, precisa do apoio
das associações, neste caso das associações do setor, que inclusivamente ao darem o seu parecer relativamente ao percurso que nós devemos trilhar, estão no fundo a dar-me orientações para que eu depois possa também decidir qual deve ser o percurso que devo estabelecer aqui no Parlamento Europeu. Ninguém nasce ensinado, como diz o povo. Depois, para além disso, há um trabalho que está a ser trilhado para que nós possamos agora, em que começamos a encontrar alguma estabilidade nos preços pagos ao produtor aqui a nível da União Europeia, que possamos agora trilhar um percurso em que haja uma estabilidade no rendimento e para que, se houver situações de crise, ou melhor, quando houver situações de crise, porque elas vão surgir, inevitavelmente, isto é um ciclo, que haja um sistema tampão que proteja o produtor agrícola relativamente às descidas dos preços. Isso implica uma regulação de toda a cadeia agroalimentar e implica também um sistema quase mutualista, que é neste caso no que nós estamos a trabalhar, para que haja um seguro do preço do leite ou de outros produtos agrícolas pago aos produtores.